Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre de 2023. Neste programa você confere opinião, transparência e perspectiva do vereador sobre a nossa cidade. E hoje recebemos aqui o vereador Luiz Flávio Dias, do Partido dos Trabalhadores. Luiz Flávio está em seu segundo mandato. Foi eleito primeiramente em 2016 e reeleito em 2020. É advogado e antes de ser vereador já trabalhou em diversas áreas, incluindo órgãos públicos como SAI e Fundação Prolar. Luiz Flávio, seja muito bem-vindo ao nosso Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre deste ano. Ótimo, começando aqui as atividades do dia de hoje, eu agradeço muito você ter me convidado para participar desse programa que é fundamental para a gente dar transparência ao nosso mandato. Luiz Flávio, antes de tratar de assunto mais específico, vamos tratar de uns assuntos mais gerais. Fala para a gente, primeiramente, como tem sido esses primeiros 4 meses de trabalho aqui na Câmara Municipal. De muito trabalho, a gente tem levantado aqui pautas importantes para a nossa cidade. Uma das pautas importantes que eu destaco é com relação ao pedido que nós temos feito ao prefeito para revogar a contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados, que hoje estão pagando 14% sobre a faixa que excede 3 salários mínimos. São pessoas que contribuíram muito com a nossa cidade, trabalharam, contribuíram 30, 35 anos com a Previdência e agora, na sua aposentadoria, onde não havia previsão, o prefeito encaminhou um projeto de lei aqui para casa, foi aprovado para descontar 14% desses rendimentos. Para mim é um verdadeiro absurdo, é um retrocesso do ponto de vista da dignidade das pessoas, da dignidade dos servidores públicos aposentados. Isso é uma pauta importante que nós temos tratado. E agora nós estamos tratando uma outra pauta aqui, que é a ausência de professores auxiliares para cuidar das crianças que precisam de um atendimento especializado, né, de um atendimento individualizado. São as crianças que, por exemplo, possuem transtorno do espectro autista, as crianças que possuem síndrome de Down. Então, são várias crianças que têm algum tipo de deficiência e que precisam desse acompanhamento. E, infelizmente, a Prefeitura, a Secretaria de Educação tem sido omissa nesse sentido. E na maneira e do modo que não providenciam esse auxiliar, acaba prejudicando essas crianças que não estão frequentando as aulas. Então, eu julgo que essas duas pautas são bastante importantes para o nosso mandato nesse ano. Inclusive, a gente vai tratar com mais profundidade delas, no caso, daqui a pouco. Flavinho, fala para a gente agora um pouco também como está o seu relacionamento com os demais parlamentares, porque, queira ou não, fazer política é um ato extremamente complexo e que demanda paciência, trabalho. Fala pra gente como tem sido, não só esses 4 meses, como até antes, esse relacionamento com a Câmara. Olha, o relacionamento é de muito respeito, né? Eu julgo muito no sentido de que quando nós estamos aqui na posição de parlamentar, evidentemente que pode haver algum conflito de ideias com o vereador, há um conflito de ideias com o próprio prefeito, mas isso fica no campo da política, no campo profissional, não é? A gente não pode fazer com que essa divergência de ideias, de opiniões, se transporte para o lado pessoal e a gente torne aqui um ambiente de convivência não muito sadia. Então eu procuro muito fazer o meu trabalho aqui na Câmara, né, de maneira muito livre em relação ao prefeito, livre em relação aos demais vereadores. Eu tenho nosso mandato, nós temos as nossas posições, não é? Eu costumo sempre dizer, vereador de oposição e vereador de situação. Muita gente acha que o vereador de oposição ele deve ser contra tudo, não é? Eu não acho isso. Eu acho que se tem ideias boas, nós precisamos aprovar, mesmo que seja de prefeitos, mesmo que seja de parlamentar, em que não esteja no meu partido, porque eu acho que as ideias boas vai favorecer as pessoas. A briga por si só, o conflito por si só, sem ter um fundamento, sem ter uma causa, ele acaba prejudicando a população. Agora, também não pode ser vereador do amém para tudo, não é? Se você faz parte aí da bancada do prefeito, tudo que vier para cá, você votar sem questionar, isso é muito ruim. Eu procuro desenvolver um mandato com muita independência, tendo apenas como único interesse atender o interesse público, que é o interesse da nossa cidade. Flavinho, já que você mencionou a questão da pauta do servidorismo público, principalmente relacionada à reforma previdenciária, vamos a ela, lembrando que ela foi aprovada no ano passado, junho, salvo engano. Recordo-me que você foi o único vereador a votar contra a reforma de uma maneira geral, especificamente, e aqui fica o seu espaço. Além das outras, vamos colocar, dos outros itens da natureza da reforma, você considera que a questão da aposentadoria é a que mais traz consequências negativas, Flavinho? Sim, primeiro que houve aí uma reforma que foi até encaminhada, né, para o Congresso Nacional,
pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, não é? E essa reforma, ao ser aprovada, Márcio, ela fez com que os municípios tivessem uma competência legislativa maior. Você que está nos acompanhando, o que é competência legislativa? Na verdade, o município, ela era a sua competência de legislar sobre a Previdência era muito reduzida. Com a reforma encaminhada pelo presidente, à época, Bolsonaro, ao Congresso, fez com que possibilitasse que os municípios pudessem ter uma competência maior, ou seja, poder tratar de assuntos de previdência. E uma dessas questões que foi lançada aos municípios, foi garantido ao município legislar, é a instituição de contribuição previdenciária. O município poderia dizer, vou implementar ou não implementar, porque a Constituição é bastante clara, dizendo que o município poderá instituir contribuição previdenciária sobre seus aposentados e pensionistas. Se poderá, cria para o município uma faculdade entre instituir ou não. Vários municípios não instituíram. O governo de São Paulo instituiu essa contribuição, mas já revogou, porque tornou-se insustentável para os trabalhadores aposentados do governo de São Paulo. E Jacareí ainda persiste nesse que eu vejo que é um grande erro. Você fazer com que aqueles que pagaram 30, 35 anos e se aposentaram, vão agora tirar de seus rendimentos 14%, aqueles que ganham acima de 3 salários mínimos. Por que eu discordo? Porque, na verdade, o aposentado, o pensionista, ele, ao se aposentar, ele utiliza o salário dele, muitas vezes, para pagar uma consulta médica, que fica por anos, às vezes, aguardando na fila do SUS, para comprar um medicamento, porque ele vai na farmácia popular e não encontra. Então, o aposentado não tem livre o seu recurso. Ele também faz o custeamento das despesas mais básicas que ele tem. No caso do servidor público, é pior ainda, porque quando ele se aposenta, além de agora ter esses 14% de desconto de contribuição previdenciária, ele perde o vale alimentação e vale refeição. Então, naturalmente, já cai o poder de compra dele. E com a instituição dessa contribuição, você acaba reduzindo ainda mais esse poder de compra. Para mim é lamentável, né, que a prefeitura mantenha, que o prefeito mantenha essa contribuição. Eu votei contra, como você bem disse, fui o único vereador que votou contra, votaria de novo, não me arrependo de ter votado contra, porque eu acho que a gente precisa garantir aos nossos aposentados e pensionistas que tenham os seus rendimentos na integralidade. Agora, você que está nos ouvindo pode dizer, mas a Previdência não está quebrada? Nós precisamos tomar medidas para melhorar o custeio e orçamento? Sim, nós precisamos tomar medidas, mas a medida mais drástica, como essa, só deveria ser feita em último caso, porque para melhorar o equilíbrio econômico-financeiro do IPMJ, a prefeitura pode, por exemplo, aumentar a sua cota parte patronal, aumenta a contribuição da prefeitura para que a gente deixe os nossos aposentados e pensionistas a salvo dessa contribuição que eu tenho intitulado como um verdadeiro confisco sobre o salário dos nossos aposentados e pensionistas. Vereador, a partir das suas conversas de bastidores ou até mesmo conversas em plenário, em reunião, você tem sentido que existe algum movimento do Executivo para que, de fato, haja essa extinção dessa alíquota, vamos assim chamar, ou você acha que não, está parado e você acha que, pelo menos, não há nem projeto em vista para que isso seja revogado? Olha, eu não vejo sinais do prefeito para a revogação dessa contribuição, não vejo sinais no sentido também dos demais vereadores tentar buscar essa revogação da contribuição, mas nós vamos continuar a nossa luta, né? Aquilo que você me perguntou, qual o seu relacionamento aqui na Câmara Municipal? É mirar, é ficar objetivando os objetivos do nosso mandato e trabalhar, né? Nós vamos continuar se manifestando sobre isso, nós vamos continuar nos mobilizando sobre essa questão, porque não dá, Márcio, é inadmissível que a gente mantenha essa contribuição para os nossos aposentados e pensionistas. Vou lutar até o fim, né? Enquanto nós estivermos aqui na Câmara Municipal com o nosso mandato, nós jamais vamos concordar com essa espécie de contribuição, qualquer que seja o prefeito, qualquer que seja a autoridade municipal que tenha por finalidade manter essa vexatória contribuição. Que não é contribuição, é um confisco. Contribuição é quando a gente se sujeita a contribuir por livre iniciativa, por vontade própria. Na verdade, os servidores públicos aposentados foram surpreendidos com um confisco nos seus salários. Ainda sobre servidorismo, vereador, estamos naquele mês
que todos nós sabemos, mês complicado, data base, reajuste. O servidorismo nas últimas 2 semanas tem comparecido às sessões ordinárias para protestar em relação ao reajuste cedido pelo prefeito. Fala para a gente qual que é a sua visão em relação a todo esse contexto sobre o reajuste do servidorismo. Olha, na verdade, houve ao longo desses últimos anos um aumento considerável na alimentação, um aumento considerável nas despesas básicas de todas as famílias. E o salário foi perdendo o poder de compra. Então você precisa adequar o salário do servidor a essa nova realidade. O prefeito ofereceu 7%, há uma contraproposta do sindicato em 9%, e na próxima sessão agora nós vamos votar esse projeto. Para a gente é uma questão de recomposição das perdas do servidor, né? E não só os servidores públicos, mas você que está nos assistindo, você que trabalha nas empresas, sabe que o salário que você recebia antes da pandemia não compra as mesmas coisas no dia de hoje. É essa que é a inflação. E se a inflação está alta, é preciso você trazer o salário, o poder real do salário, poder de compra do salário, para que a gente possa garantir àqueles que trabalham uma qualidade de vida melhor. Não é? Hoje saiu aí, ontem, no dia 1º, saiu o reajuste do salário mínimo, adotando-se uma nova política, de não só recompor a inflação, mas recompor a inflação e ter ganho real. É isso que eu esperava do prefeito aqui, não é? De manter o poder de compra dos salários, fazendo a recomposição da inflação e também do poder de compra. Aumento, valor real, aumento real, para que a gente possa ir recuperando essas perdas que tivemos, em especial durante a pandemia. Vereador, vamos falar um pouco de educação. Você já deu uma pincelada em relação a uma das suas solicitações ao Executivo, mas vamos entrar numa área um pouco mais delicada, que é um pouco atual também, relacionada à violência dentro das escolas. Inclusive, você é autor de um dos trabalhos, de um dos documentos, pedindo para que rondas da GCM faça o melhor, depois você pode explicar com maiores detalhes para a gente, mas que imagino que seja a intensidade dessas rondas aumente dentro da nossa cidade. Primeiramente, como que você enxerga a parte da violência escolar, principalmente aqui na nossa região, e se de fato você acredita que o Executivo vai conseguir cumprir com a sua solicitação? Olha, eu fiz um pedido de informação ao prefeito, cobrando aí a quantas anda a questão da ronda escolar, né? Nós tínhamos equipes que foram até a época, um projeto na época do prefeito Marco Aurélio, né, que instituiu essas rondas escolares. Os guardas civis de moto faziam a ronda nas escolas. Isso é muito bom, porque você inibe a questão da violência, inibe também a venda de entorpecentes próximos às escolas, porque em sua maioria são crianças, né? E aí a gente não pode expor as nossas crianças nem a violência e também a entorpecentes, né? É nessa idade que a gente precisa cuidar muito das nossas crianças, para que elas tenham um bom caminho, para que elas não tenham vícios que vá levar a uma condição indigna de vida, né? É tão triste, Márcio, a gente andar aqui na cidade e ver os nossos semáforos lotados, né, de pessoas pedindo, pessoas que são usuárias dessa droga terrível que é o crack. Então, cuidar das nossas crianças, proteger as nossas crianças para que elas sigam o caminho do lazer, do esporte, da educação. Então, eu cobrei ao prefeito para que melhore as condições da ronda escolar, não é? A gente anda pela cidade e as mães me pediram, não é? As mães sempre cobram isso, segurança na frente da escola. Mas não só as mães, nós temos que garantir também a segurança da comunidade escolar, dos professores, dos diretores, dos orientadores pedagógicos, das pessoas que fazem parte da comunidade escolar. E infelizmente nos últimos anos que a gente viu, foi uma redução no número dessas motos na porta das escolas, né? A gente não pode esperar as tragédias acontecerem para a gente tomar soluções. Então eu cobrei o prefeito que faça uma reestruturação dessa ronda escolar, mais motos, mais viaturas, mais guardas civis que estejam de prontidão para atender qualquer chamado que tenha nas escolas, seja na região central ou na região mais afastada do centro da cidade. Então é fundamental que haja uma reestruturação dessa ronda escolar em parceria com a Polícia Militar. É fundamental. Forças policiais caminhando juntas, mas no sentido de dar proteção
às nossas crianças, proteção aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, porque, como eu disse, é muito difícil a gente presenciar um jovem se perdendo no caminho das drogas, né? Um jovem se perdendo na criminalidade. É por isso que nós precisamos fazer projetos que visam resguardar as nossas crianças, uma esfera de proteção das coisas que não são boas. Vereador, esses questionamentos, vamos colocar assim, que você costuma fazer ao prefeito, como tem sido a resposta? Tem sido satisfatória para você? Como que você enxerga essa situação? Não, satisfatória não. Por exemplo, na questão da ronda escolar, né, foram respostas muito evasivas, né, sem objetividade, não é? Mas nós vamos continuar cobrando, porque quando você faz o pedido de informação, o que você espera é que o prefeito esteja alerta para corrigir erros, esteja alerta para melhorar os serviços da cidade. E a ronda escolar é um caso típico, né, de que foi criado um projeto muito interessante, fazendo a segurança dessas escolas, e quando foi criado, precisa ser ampliado, né, e não reduzido. Não é porque um prefeito criou um projeto que o outro não possa ampliar. Então aí é um projeto importante que foi criado, que são as rondas escolares, contudo não houve ampliação. Pelo contrário, pelo que a gente acompanha, houve a redução dessas rondas, que são muito importantes, não só para a gente proteger as nossas crianças, mas proteger os professores e toda a comunidade escolar. Ainda nesse assunto, para a gente finalizar, vereador, tem sido muito discutido na sociedade e também até entre alguns parlamentares a inserção da própria polícia dentro das escolas. Gostaria da opinião sua do que você entende nesse caso. Sim, Márcio, a gente teve uma reunião lá no batalhão da Polícia Militar, né? E a própria polícia, né? Os próprios comandantes e também as pessoas que fazem parte do setor estratégico da polícia, que o ambiente escolar não pode ser um ambiente de medo, não pode ser um ambiente de repressão. Na verdade, eu penso que a segurança, ela deva ser feita, mas de modo que não prejudique o ensino, né? Que não retire a liberdade do professor, que não retire a liberdade das nossas crianças. Há meios e formas de a gente fazer a segurança das escolas sem, contudo, levar o policial para dentro da escola. É preciso ter inteligência, né? É preciso utilizar o sistema de câmeras, é preciso você utilizar um sistema em que a polícia esteja atenta, tanto a Guarda Civil quanto a Polícia Militar, de que se houver algum chamado, prontamente chegar a uma unidade escolar, não é? Então eu penso que a Polícia Militar é fundamental e a Guarda Civil é fundamental nessa segurança, mas não precisa, né, muitas vezes estar dentro da sala de aula. Pode fazer essa segurança com muita inteligência. E de que forma a sociedade também acaba cobrando, vereador, atitudes da própria Câmara Municipal? Muitas vezes, por desinformação, entendem que a Câmara pode ativamente fazer algo, sendo que não pode, mas há outros meios. Na sua forma de pensar, de que forma que a Câmara pode cooperar justamente com esse tema? Eu penso que é debatendo o assunto, né? A gente faz poucas audiências públicas aqui na Câmara Municipal, precisamos fazer mais, e a audiência pública é para ouvir a polícia, é para ouvir a Guarda Civil, é para ouvir os professores, os especialistas, os pais, as mães, né? E por que não as próprias crianças? Eu acho que a Câmara precisa fomentar mais esse tipo de debate, né? Eu acho que nesse sentido a Câmara, através desses debates, consegue construir boas propostas, boas ideias para a gente acabar cobrando do Poder Executivo. Como você falou, o Poder Legislativo não executa. O Poder Legislativo sugere, propõe, elabora leis, mas nós somos muito limitados no sentido de fazer leis que obriguem o prefeito a tomar determinadas atitudes, não é? Então, acho que essa é uma forma. E a outra forma são as emendas impositivas, né? A gente já teve um grande exemplo aí que cada vereador entrou com recurso para trazer, por exemplo, o Bom Prato para Jacareí, né? O funcionamento do Bom Prato através das emendas impositivas. Emendas impositivas, você que está nos assistindo, são verbas que o vereador tem direito no orçamento municipal de fazer a sua indicação. Então, acho que esses mecanismos são importantes, né, de a gente discutir, formular propostas e, ao mesmo tempo, o vereador hoje tem emendas impositivas, verbas, que pode ajudar o prefeito a implementar política que seja boa, política que seja eficaz para toda a nossa população. Sobre educação, sem sair do tema, vereador, você também tem pressionado o Executivo Municipal, justamente aquela pincelada que você deu no início do nosso programa, ao auxílio em relação às crianças com necessidades especiais dentro do ambiente escolar. Fala um pouco
dessa cobrança que você faz ao Executivo para a gente? Sim, as pessoas estão acompanhando esse tema aqui em Jacareí, o nosso mandato está bastante atento, que várias crianças que possuem deficiência, né, autismo, que possuem síndrome de Down, que possuem outras deficiências, não estão podendo frequentar a aula. Por quê? Porque a prefeitura ela não está fornecendo um acompanhante para essas crianças. A Secretaria de Educação e o próprio prefeito justifica dizendo que não há estagiários para fazer a contratação. Eu discordo veementemente dessa questão, porque na verdade não é o estagiário que deve ser responsável pela educação especial no nosso município. Estagiário é importante, mas ele é um complemento à educação especial. O que eu tenho cobrado é a contratação de professores, de auxiliares que têm formação na área já concluída para poder acompanhar essas crianças. Porque você sabe, por exemplo, a criança que é do espectro autista, ela demora para conseguir ter uma relação de confiança com o acompanhante. O estagiário, ele é provisório, não é? Aqui ele está hoje, mas amanhã pode não estar. Arruma outro emprego, vai para uma outra escola, e aí você você quebra esse laço de confiança que foi criado entre o estagiário e entre aquela criança assistida. De modo que, se é uma deficiência que a criança tem e que é permanente, é necessário também que o servidor público da educação que vai cuidar, que vai acompanhar nesse desenvolvimento individualizado, também tenha cargo de provimento efetivo, não é? Aí pode me dizer, mas tem dinheiro? Tem. A prefeitura acabou de adquirir um prédio de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Um prédio para educação. Poderia, ao meu juízo, manter esse prédio alugado e esse recurso utilizar para contratar profissionais para cuidar dessas crianças. Hoje, Márcio, há uma violação brutal do direito dessas crianças, que é de ter um acompanhante. Isso não é uma benevolência do município, não é uma atitude que é facultado ao prefeito, mas é uma obrigatoriedade tanto da Constituição quanto das leis que cuidam de estabelecer os direitos das pessoas com deficiência. Então, na verdade, hoje Jacareí está descumprindo a Constituição e essas leis que garantem às nossas crianças ter um atendimento especializado e individualizado. Você já teve algum retorno, não sei também se está dentro do prazo, sobre este tema, Flávio, do Executivo Municipal? Nós fizemos uma reunião com as mães na semana passada, nós elaboramos uma série de ações, dentre elas nós já temos uma visita na Assembleia Legislativa, a deputada que foi eleita por essa causa, a Sandra, ela está cuidando dessa pauta junto com a gente aqui, estamos pedindo socorro da Assembleia Legislativa, temos também uma agenda na Defensoria Pública do município de Jacareí e uma agenda também com o Ministério Público de Jacareí, porque isso já se arrasta por mais de 2 anos, uma situação complexa e que não tem, o prejuízo já foi, não há como recuperar. É daqui para diante que nós precisamos acertar a questão da educação especial para garantir as nossas crianças, sejam elas que deficiência possua, para a gente poder garantir o direito delas à educação. Hoje essas crianças estão sendo violadas nesse direito. Vereador, naturalmente, todos os temas que nós acabamos conversando recai nessa questão de relação entre executivo e poder legislativo. Eu gostaria de saber como que você encara o seu relacionamento com o atual governo. Você entende que está sendo ouvido, mas não atendido? Entende que é parcialmente? Como que você enxerga um parâmetro disso? Eu acho que se a gente for fazer um balanço, várias questões que nós levantamos aqui da tribuna da Câmara foram, nós conseguimos sucesso, não é? Eu falo, se a gente for fazer aí um recorte do nosso mandato, tem alguns projetos que foram importantíssimos aqui que nós conseguimos barrar. Por exemplo, quem não se lembra do projeto que o prefeito mandou para a Câmara na tentativa de aumentar a gratuidade do idoso, que hoje tem 60 anos, para 65. Nós fizemos uma emenda, conseguimos apoio de alguns vereadores da base dele, foi no outro mandato, no primeiro mandato, e conseguimos barrar essa vergonha
que era também retirar esse direito dos idosos com 60 anos de andar gratuitamente nos ônibus, não é? Nós, por exemplo, fizemos uma fiscalização forte nos piscinões ali na parte baixa do Parque dos Príncipes, que fazia anos que não havia limpeza. Saiu lá centenas e centenas de caminhões que limparam aquele piscinão e, graças a Deus, esse ano a água ficou mais contida naquele piscinão. Então, são várias sugestões, várias lutas aqui na Câmara Municipal que a gente consegue interferir no Poder Executivo. Eu sou considerado um vereador de oposição, mas aquilo que eu disse, eu não gosto de fazer oposição por oposição, na simples disputa pelo poder. É preciso a gente fazer oposição centrada, oposição baseada em causas. E para fechar aqui nesse aspecto, teria outros exemplos para a gente dar, mas quem não se lembra aqui da luta que nós fizemos em relação ao reajuste dos professores, a aumentar a base salarial dos professores. E logo em seguida conseguimos esse reajuste e o prefeito tentou excluir esses professores do reajuste dado aos demais servidores. E nós também fomos bastante assertivos, junto com os professores, mobilizados para fazer mais essa conquista. Então, acho que o mandato, né, nós temos esforçado muito, não só para vir aqui na Câmara e ficar, muitas vezes, fazendo um requerimento ou outro. Não, a gente estabelece algumas causas e lutamos por elas, né? Eu sei que a gente não consegue fazer tudo, mas de uma coisa você pode ter certeza, que o nosso mandato, meus assessores, nós estamos todos os dias aqui para trabalhar pelas pessoas, para trabalhar pela nossa cidade. Vereador, mudando agora de assunto, vamos falar sobre mobilidade e infraestrutura. Constantemente a gente observa você na Tribuna Livre falando a respeito da terceira ponte. Vamos colocar assim, um dos elementos que você mais bate é em relação ao valor orçado e o valor finalizado. Fala um pouco sobre esta questão para a gente. Olha, na verdade a terceira ponte, ela custou inicialmente, quando o prefeito fez o projeto, 17 milhões de reais. Essa obra foi entregue com atraso de 2 anos. Essa obra foi entregue no dobro do preço, de 17 foi para 35 milhões de reais. Você que está nos assistindo sabe, né? A gente não pode ser também hipócrita e não considerar as variáveis. É verdade que houve aumento do material da construção civil, areia, pedra, ferro, aumentaram bastante, mas não aumentaram ao ponto de causar o dobro do preço da obra. O que causou o dobro do preço da obra é a incompetência, é a inércia, é a vagarosidade nas obras públicas, porque uma obra pública que era para ser entregue em 2, é entregue em 4, você há de convir comigo que 2 anos a mais você precisa pagar a equipe, você precisa pagar a manutenção da obra. Então é essa lentidão das obras públicas de Jacareí que tem causado um prejuízo enorme para a cidade. Na terceira ponte, 17 milhões de reais. Na Avenida Humberto Alencar de Castelo Branco, que é a avenida que passa ali na Heineken. Aquela obra também já está com 8 milhões de reais a mais. Já era para ter sido entregue há mais de 2 anos. E se a gente for para Davilino, lá no trecho que falta para ligar Jacareí a São José, aquela obra também já está com mais de 2 anos de atraso, está custando mais de 80%. Então, uma conta de padeiro aí, nessas 3 obras, que são as obras mais volumosas do ponto de vista da mobilidade urbana, se está gastando mais de 23 milhões de reais dos cofres da prefeitura, valor excedente a mais, 23 milhões de reais, dá para a gente fazer muita coisa nessa cidade, em especial contratar os professores para acompanhar as nossas crianças que não estão podendo ir na escola porque não tem acompanhante. Daria para a gente fazer várias quadras societies, colocar o nosso jovem, os nossos idosos para fazer uma atividade física. Daria para a gente zerar a fila de algumas especialidades de cirurgia, que o município deixa uma fila enorme. Daria para a gente abastecer a farmácia pública municipal. Então, para que você tenha uma ideia de como essa lentidão das obras públicas aumenta sobremaneira o valor, e aumentando sobremaneira esse valor, a gente deixa de aplicar em áreas essenciais e que carecem de muitos investimentos na nossa cidade. Vereador, ainda há de se considerar também a questão qualitativa da obra, né? Várias pessoas têm manifestado, vou deixar para você avaliar o mérito disso, é claro, mas várias pessoas têm manifestado que, de fato, tanto a parte de calçada quanto a parte do asfalto, até mesmo a parte da famosa
do pão ao pescoço que foi feito não tem sido de uma maneira correta. Como que você enxerga nas suas fiscalizações isso? Olha, eu fui atender um pedido dos moradores e, pasme, né, logo ali na cabeceira da terceira ponte, o asfalto já estava se desfazendo. Então fui lá, analisei, verifiquei que era verdade mesmo essa notícia que tinha chegado a mim, que você fica, mas será que já está acontecendo isso? Uma obra que foi entregue agora, recentemente, já está esfarelando o asfalto e de fato fui lá e constatei que estava. No entanto, que encaminhei o ofício, a prefeitura determinou lá que a empresa empreiteira realizasse a reconstrução da pavimentação asfáltica nesse trecho que eu mencionei. Agora, tem uma questão que é da funcionalidade da obra. Olha, você que entra ali pela Ronhaas, pela Heineken, não é? Você vai ver que o acesso da nossa cidade por ali é de apenas um veículo por vez. Ora, você quando vai fazer uma obra dessa magnitude, que vai gerar um custo elevado para o município, a obra não pode tentar resolver os problemas do cotidiano, do imediato. São obras públicas que precisam pensar a cidade daqui 50, 70, 80, 100 anos. E aí é impensável que uma obra desse valor deixe apenas a entrada da nossa cidade para um veículo. Se quebra um caminhão ali na entrada da cidade, se algum veículo tem a pane mecânica, elétrica, você trava a entrada da cidade e nós não podemos pensar dessa forma, até porque ali havia espaço para desapropriação, porque ainda não há edificação ao longo ali do trecho onde foi feita a alça de acesso, né, que alguns têm chamado de passarela. Mas ali havia espaço para fazer desapropriação e garantir que mais veículos adentrem a cidade simultaneamente. O trânsito, você precisa ter alternativas, né? Se é só um veículo por vez, quando quebrar um veículo, vai travar a cidade ali naquele trecho. Então eu penso, Márcio, que nós não somos contra obras públicas, né? Nós precisamos desenvolver, esparramar a cidade. Mas dessa obra, né, a gente tem essas ressalvas. Eu tenho falado sempre que o prefeito de Jacareí precisa pensar a cidade grande, né? Quando vai fazer uma avenida, faça uma avenida de verdade. Quando vai abrir um anel viário, faça um anel viário de verdade. Agora a gente fica fazendo uma rua pequenininha, que cabe um carro. Onde que a cidade vai crescer? A cidade precisa esparramar e crescer você precisa fazer grandes obras. Vereador, falando agora sobre saúde, né? É notório nos seus temas livres, nas suas tribunas livres, a frequência com que você toca na questão da construção de pronto-socorros e até mais UPAs na nossa cidade. E você sempre mostra, é claro, o caderninho em relação às propostas do governo relacionadas ao ano anterior e relacionadas também a esse mandato. Fala um pouco para a gente, você considera que de fato a construção desses órgãos, dessas instituições é imprescindível para Jacareí? Sim. Olha, eu fui dia desses fazer uma fiscalização lá na UPA Dr. Telmo, e a UPA Dr. Telmo, que ainda foi criada na época do ex-prefeito Hamilton, ela tem capacidade e contrato para atender 13 mil pessoas mês. Já está atendendo 23 mil pessoas. É impensável, né, que a gente tenha uma cidade de 250 mil habitantes e tenha apenas uma UPA para atender toda a nossa população. É preciso a gente descentralizar, ter UPAs que possam atender nas demais regiões, porque assim você sistematiza e organiza esse atendimento das pessoas. Eu encontrei pessoas na UPA Dr. Telmo que chegaram lá às 10 horas da manhã e até às 15 horas não tinham sido atendidas e ficam nesse intervalo sem alimentação, sofrendo, né, na fila, aguardando a vez de ser chamado. Então nós precisamos remodular todo o sistema de saúde da cidade. Você sabe, uma curiosidade, que a Santa Casa foi criada em 1850. 1850. Jacareí possuía à época 10 mil habitantes. Hoje nós temos aproximadamente 250 mil habitantes. E a mesma Santa Casa, claro que com algumas ampliações, é que serve de hospital para a cidade, por conta da intervenção que foi realizada na Santa Casa. Se não fosse a Santa Casa hoje sob intervenção, Jacareí não tinha um pronto-socorro, Jacareí não tinha um atendimento de hospital,
porque não deram conta de, ao longo de toda a história da nossa cidade, pensar que nós precisávamos de ter construído um hospital. E o hospital não se constrói da noite para o dia. Poderíamos iniciar, por exemplo, construindo o pronto-socorro municipal e a partir disso você fazer a ampliação, não é? Jacareí tem capacidade para isso. Jacareí é uma das poucas cidades que arrecadam mais de R$1 bilhão. Jacareí esse ano fechou com um orçamento de mais de R$1 bilhão e 400 milhões. E você sabe que a nossa rede hospitalar atende também os municípios vizinhos, Santa Branca, Igaratá, complexidades que esses municípios não atendem, UTI, por exemplo, aqui as crianças as mães que são de Santa Branca vêm ter filhos aqui em Jacareí, dá à luz em Jacareí. Então o nosso município ele é importante. Agora, é preciso também que os prefeitos pensem grande, né? A gente fazer um pronto-socorro municipal é uma necessidade, né? Não dá mais para a gente viver dessa forma, deixando a nossa população não sendo atendida como deveria. Vereador, ainda sobre esse assunto, você considera que muitos desses problemas que têm ocorrido nas UPAs, em especial da Dr. Telmo, de demora no atendimento, deve-se, além dessa sobrecarga que você acabou de citar, a algum outro fator, como, por exemplo, muita da sociedade reclama, que é a forma de contratação de médicos, enfermeiros, OAS, toda essa polêmica? Você considera que existem outros elementos como esse que afetam os atendimentos, ou você acha que é uma questão realmente de sobrecarga e ampliando toda essa questão se resolveria? Olha, eu gosto do médico efetivo, né? Principalmente nas nossas UBS, porque ele cria vínculo com a família, cria vínculo com o paciente e isso é extremamente positivo no tratamento com relação à saúde, não é? Esse vínculo é fundamental. As OS, o médico não cria o vínculo. O médico está aqui hoje, amanhã ele está em São Paulo, na semana que vem ele está no Rio de Janeiro, então não tem esse vínculo com a cidade, o vínculo de compromisso com a rede pública municipal de saúde. Agora, é preciso ter esse misto, não é? Entre essas OS que cuidam da saúde e servidores efetivos. Essa mistura é importante. O que não pode haver, o que está acontecendo, é essa gestão, não é? A gente gerir a saúde da nossa cidade do tamanho e altura que ela tem no dia de hoje, né? É impensável, né? Eu acho que o Dr. Joaquim Moutinho, que foi o fundador da Santa Casa, quando ele fez a Santa Casa, ele não imaginava que depois de 170 anos seria a mesma estrutura praticamente que ia dar conta de atender a nossa cidade. Eu penso que ele não projetaria nesse sentido. Então eu penso, Márcio, que a gente precisa remodelar todo o sistema de saúde da cidade. Há bairros que hoje tem a UBS superlotada. Vou dar um exemplo, você que mora no Salvador, você que mora no Jardim da Indústria, você que mora no Jardim Esperança, sabe que a UBS está superlotada, não tem mais capacidade de atender porque a cidade cresceu, né? A UBS do Salvador, por exemplo, atendia os moradores do Salvador pitoresco. Hoje você tem o Parque dos Príncipes, Santa Marina, quando você verticaliza, ou seja, prédios, vai muita gente morar naquela região e aí a UBS praticamente com a mesma estrutura. Não dá, né? Nós precisamos olhar para a cidade, remodelar a nossa rede de saúde, a nossa rede de atendimento, colocando médicos, medicamento e prédios adequados para atender essa nova demanda. Perfeito. Vereador, falamos agora sobre as suas emendas impositivas, ainda também caindo fatalmente sobre saúde, porque 50% naturalmente acaba sendo para a saúde, e mesmo assim você ainda destinou algumas quantias para a Santa Casa e algumas outras associações que também, de certa forma, cuidam da saúde. Tem alguma que você gostaria de destacar das suas emendas, vereador? Olha, a gente encaminhou aí 175 mil para a Santa Casa e esse recurso foi utilizado na realização de cirurgias, né? Isso é fundamental porque como teve a pandemia, isso represou muito a área da saúde, porque os recursos estavam praticamente, quase que em sua totalidade, encaminhado para a gente combater a pandemia, o que foi acertado, não é? Mas hoje nós saímos da pandemia e não podemos ficar com desculpa da pandemia. Agora as pessoas precisam de ter acesso à cirurgia, as pessoas precisam ter acesso de medicamento e aí a gente encaminhou para a Santa Casa esses 175 mil para ajudar no custeio. Lá no São Francisco são 175 mil reais e eu fiquei muito contente que eu fui convidado lá pela diretoria de São Francisco para inaugurar um elevador, né, que eles adquiriram aí com
parte das nossas emendas aqui da Câmara Municipal, nosso mandato também encaminhou. E eu fico muito contente, Márcio, porque esse é um legado que o nosso mandato vai deixar aqui na Câmara Municipal. Essa questão do vereador poder ser um agente ativo no orçamento do município, né? Não havia isso. E o nosso mandato aí, junto com também o vereador Rodrigo Salomão, elaborou essa proposta, nós aprovamos aqui. Então hoje o vereador se tornou, além de fiscalizar, além de propor leis, ele também passa a ter responsabilidade de poder indicar verbas no orçamento do município. São muitas as necessidades e o nosso mandato é sempre baseado no que você está precisando mais, né? E a saúde é o nosso compromisso aqui. Ainda sobre emenda, antes da gente finalizar, vereador, como tem sido, inclusive, a liberação dessas emendas, em especial as suas, por parte do Executivo, tem tido algum entrave? Você acha que está realmente condizente com o projeto aprovado? Como que você enxerga? Olha, tiveram alguns anos que foram atrasadas a liberação, não é? Nós, sempre que se defronta com esse atraso, a gente tem buscado junto ao Poder Executivo para fazer essa liberação, porque na ponta não é um desejo único do vereador, né? A gente, quando indica uma emenda, é que alguém vai ser beneficiado. Para você ter uma ideia, ó, a gente fala desde a área da saúde, desde a área de proteção aos direitos da mulher, ONGs que cuidam das nossas crianças, também os asilos, né, que as pessoas conhecem mais, são as chamadas ILP, instituições de longa permanência, Frederico Ozanam, a Cássia, né, a gente tem trabalhado bastante encaminhando verbas para eles, Associação Humanitária Amor e Caridade, também estamos trabalhando aqui na área do esporte, encaminhando verbas. Então, quando a gente encaminha, não é por questão de luxo, mas é por questão de necessidade. E aí, se o prefeito nega a aplicação dessas emendas, não está rejeitando só um pedido de vereador, mas está rejeitando uma necessidade da nossa cidade. E a gente coloca esse tripé, Márcio, sempre cuidando da área da saúde, cuidando da área social e cuidando da área do esporte. É fundamental que a gente cuide dessas áreas porque elas influenciam diretamente a vida das nossas pessoas, das pessoas que habitam aqui na nossa cidade. Antes de terminar, vereador, você gostaria de deixar alguma mensagem para a população que o assiste, algo que você ache relevante colocar agora? Assim, eu gostaria muito, né, de agradecer a todas as pessoas que acompanham o nosso mandato, né, agradecer a minha assessoria que me ajuda a fazer o mandato aqui na Câmara Municipal, e é muito bom, né, a gente anda nas ruas e tem um feedback bastante bacana, né, do trabalho que a gente tem feito aqui. E é muito bom porque as pessoas assistem a TV Câmara e quando encontram com a gente na rua, vêm conversar, vêm falar sobre o nosso trabalho. E eu quero deixar aqui o nosso mandato à disposição, né? E eu vou pegar o cartão aqui porque não consegui ainda gravar o número do WhatsApp. Mas você que está nos acompanhando, o WhatsApp aqui do nosso gabinete é o 997730296. 997730296. E o telefone daqui da Câmara é o 3955-2249. Estamos aqui à sua disposição para continuar trabalhando aqui em prol da nossa cidade. Luiz Flávio, muito obrigado por aceitar participar deste espaço parlamentar e esperamos também que você venha no próximo quadrimestre daqui a 4 meses. Olha, se Deus quiser, eu agradeço muito aqui esse convite e é um programa fundamental para a gente esclarecer os trabalhos que nós temos desenvolvido aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Luiz Flávio, e obrigado a você também que acompanhou a gente nesta conversa, nesse espaço parlamentar, primeiro quadrimestre do ano de 2023. Fique aí com a gente, não saia da nossa programação. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.